Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Iluminação como ferramenta de projeto, a nossa sala de aula online. Eu sou a professora Natasha Luscoves, arquiteta, mestra e light designer. E na aula de hoje nós vamos estar falando sobre uniformidade, tá? Assunto esse ainda dentro da fase número 1, fase que a gente está caminhando, estamos exatamente aqui, tá? Ainda temos bastante coisinha para ver dentro do que corresponde a toda esta etapa, para que a gente possa estar seguindo com segurança nesse caminho aqui, ok? Então vamos lá. Ainda dentro desses estudos e pesquisas, né, que a gente vai estar trabalhando aula por aula, a gente está trabalhando ainda dentro das características técnicas, conceitos e grandezas, ok? Então vamos ver o que seria uniformidade, né? Uniformidade é a razão entre o valor mínimo de iluminação daquele ambiente dividido pela quantidade de iluminação médio daquele ambiente, tá? Então, essa divisão do valor mínimo com o valor, né, o valor mínimo que divide o valor médio, ele determina o quê? A contraposição entre claro e escuro. Aqui a gente consegue ter um exemplo para que a gente possa começar a fixar esse conteúdo. Vejam só, olha essa questão de sombreamento que está acontecendo. Então, aqui eu tenho, na verdade, que é uma baixa uniformidade de luz nesse ambiente, e aqui eu tenho pouca sombra, vamos dizer assim, mas a pouca sombra também não é tão interessante, porque aqui eu já tenho uma alta uniformidade de luz, ou seja, eu tenho que trabalhar num meio termo, mas num meio termo em que a norma 8995-1, que é a nossa norma de áreas de trabalho para ambientes internos, né, que ela especifica ali dois valores que a gente precisa atingir, tá? Bom, qual que é o segredo, né? Vamos já mais ou menos começar a expandir um pouquinho essa questão para evitar esse sombreamento. Então, o segredo a gente pode dizer o quê? Que a luz, ela não deve ser tão projetada, né? Provavelmente essa luz é que ela está vindo projetada, por isso essa marca tão grande, né? Essa marcação. Essa luz deve ser o que? Mais difusa, para que essa marcação seja mais suave e não tão dura, vamos dizer assim, tá? E a iluminação deve ser melhor distribuída. Às vezes a concentração de luz está vindo só de um lado do ambiente. Eu tenho que o quê? Eu tenho que distribuir melhor essa luz, tá? Então vamos ver aqui o que a norma, lá no item 4.3.4, o que ela diz sobre uniformidade. Depois nós vamos voltar a falar sobre isso quando a gente tiver as aulas, onde nós vamos estar abordando as normas, tá? Bom, mas vamos antecipar essa informação. Então, lá no item 4.3.4, a norma traz para nós o que é uniformidade, tá? Uniformidade da iluminância é a razão entre o valor mínimo e o valor médio, que é o que a gente viu até então, ok? Ok. A iluminância deve se alterar gradualmente. A área da tarefa deve ser iluminada o mais uniforme possível. Vejam, ele está dizendo área da tarefa. Então, vamos entender o que é a área da tarefa, né? Então, a gente volta lá da norma ainda, a gente volta no capítulo 3, que é definições, onde ele traz aí alguns conceitos que é interessante que a gente tenha muito claro essas definições. Então, ele fala da área da tarefa, né? O que seria a área da tarefa? É a área parcial em um local de trabalho no qual a tarefa visual está localizada e é realizada. Então, a gente tem aqui, é uma área parcial em um local de trabalho. Então, eu tenho uma bancada de trabalho, mas não necessariamente eu ocupo toda essa bancada de trabalho. Eu tenho uma área específica, uma área parcial, onde ali eu executo a minha tarefa visual, tá? E o que é a tarefa visual? Né? A tarefa visual, elas são ali os elementos visuais da tarefa a ser realizado. É o que, de fato, eu faço dentro dessa zona, né? Dessa área de tarefa especificamente, tá? Bom, e aí tem um outro conceito que é interessante, que a gente já falou em outra aula,
mas não chegamos a falar especificamente de algumas informações técnicas, né? O que seria o entorno imediato? É uma zona de no mínimo de 50 centímetros de largura ao redor da área da tarefa, dentro do campo de visão. Então, a gente tinha o local de trabalho, aquela bancada. Nesta bancada, eu tenho a área de tarefa, onde a gente executa a atividade, e o entorno imediato é, na verdade, essa faixa, né? essa largura que eu tenho no entorno, né? Onde a norma especifica de 50 centímetros, tá? Então, o que eu tenho do lado da minha área de tarefa, os próximos 50 centímetros, é considerado o entorno imediato, ok? E aí ela diz aqui na parte de baixo uma observação, né? O que corresponde a essa largura, né? Essa largura que ele diz aqui em cima de 50 centímetros pode ser na área adjacente, ou seja, na lateral da nossa atividade, né? Mas que ela pode ser, o plano pode ser horizontal, pode ser vertical ou pode ser inclinado, tá? Então, fazendo parte de 50 centímetros de largura, independente do sentido do plano, ele é considerado, então, como um entorno imediato, tá? Então, voltando aqui. Então, aqui a gente já viu que a área de tarefa deve ser iluminada o mais uniformemente possível. Vamos já entender o que seria esse uniformemente possível, porque continuando aqui na norma, ela dá para nós o quê? Que a uniformidade da iluminância, né, ou da quantidade de luz que chega na tarefa, não pode ser menor que 0,7. Ou seja, aquela continha que a gente faz da iluminação mínima que divide a média, tá? Esse resultado não pode ser menor que 7 na tarefa, tá? E aí a norma diz que no entorno imediato, tá? Essa uniformidade da iluminação aqui no entorno imediato pode ser inferior, desculpe, não pode ser inferior a 0,5, tá? Já vamos voltar a entender esses dois valores nessas duas áreas, né? Tanto na área da tarefa quanto na área do entorno imediato, tá? Mas a norma especifica no primeiro momento na tarefa não pode ser menor que 0,7, no entorno imediato não pode ser menor que 0,5. Ok. Aqui eu trago como referência que a gente tem hoje como suporte, né, softwares que trabalham com, né, programas de iluminação que nos dão essas informações. A gente vai alimentando o projeto com as informações e ele vai calculando para a gente, tá? Ao ponto de nos dar algumas representações gráficas para que a gente possa fazer a leitura da melhor maneira possível, tá? Então, aqui a gente tem uma grade, vamos dizer, tá? Onde tem aqui os pontos de luz. Depois a gente vai ver com calma tudo, né? Melhor quando a gente entrar na aula, onde a gente vai falar sobre softwares e trabalhar com um deles em especial, tá? Mas a gente consegue, então, estipular uma grade de iluminação, especificar a que altura eu quero que essa iluminação chegue, porque a gente tem que ter a medição a uma determinada altura. Nem sempre eu preciso que a luz chegue lá no piso, normalmente é numa área de trabalho, tá? Ou às vezes é uma vitrine onde eu preciso iluminar um pouquinho lá, 50 centímetros, vamos dizer, do piso, onde vai ficar o expositor dos calçados. Então, eu estipulo essa altura onde eu vou, né, colocar essa grade de iluminação para que a gente possa conferir se a quantidade de luz está chegando da maneira correta, ok? Mas nós vamos ver melhor sobre isso. Bom, então eu tenho esse gradil, tá? E ponto a ponto ele vai me dizendo a quantidade de luz. Quando eu venho para esta outra forma de representação, tá? Ela vem me dizendo que onde eu tenho, aqui fica mais fácil da gente ver por conta do contraste da cor, né? Do uso de cores, fica mais fácil da gente saber que é seria a mesma coisa, só que aqui eu tô com números. Aqui eu estou com cores e eu tenho aqui, na verdade, uma escala de cor, que nos ajuda do menor ao maior, né? Então, aqui a gente consegue perceber que eu tenho uma concentração grande de luz mais ao centro, mas aqui deste lado, por exemplo, começou a ficar um pouco mais escuro. Então, é justamente essa medida que nós fazemos. Primeiro, a gente tira a média para saber, tá?
e depois a gente pega o ponto mais fraco, né? Aquele que tem ao menos claridade chegando, tá? Então, a gente pegaria este pontinho aqui, que é o cálculo, né? É a divisão, né? É a razão do valor mínimo e o valor médio. Então, eu pegaria este número aqui, que seria, por exemplo, o menor número de iluminação dentro deste ambiente, e dividiria por esta média aqui toda, tá? E este valor não pode ser menor que 0,7 na tarefa, e este valor não pode ser menor que 0,5 no entorno imediato. Mas vejam que aqui a gente está falando de áreas específicas. Aqui eu estava falando para vocês do ambiente como um todo, tá? Mas a linha de raciocínio é a mesma, que a gente vai ver na sequência. Vamos considerar que este cálculo, ao invés de eu estar me baseando no ambiente como um todo, eu vou estar me referindo agora à minha área de tarefa, tá? É a mesma linha de raciocínio. Ou depois eu vou estar fazendo a continha para atender ao meu entorno, que o meu entorno é aquela área adjacente de largura de 50 centímetros. Eu vou pegar toda essa área adjacente, tá? E vou fazer essa continha do que está chegando de luz ali, do mínimo que eu tenho com o médio, e dividir com o médio, né? É isso que a gente vai ver aqui. Vamos ver se a gente consegue ter o um melhor exemplo, então, né? Novamente, olha a dica de filme aqui. Eu já dei essa dica, né? 8 Mulheres e um Segredo, porque em determinados momentos do filme tem umas situações muito interessantes onde a gente possa, né, analisar um pouquinho essa questão de iluminação no nosso dia a dia, né? Os filmes, na verdade, fazem isso, né? Apesar de ser muitas vezes uma iluminação que é projetada para isso por conta da captura da imagem, né, das câmeras, vamos dizer assim, mas eles tentam representar o máximo possível, né? Tá? Então, vamos lá, a cena seria essa, né? A personagem, então, aqui está num ambiente onde já tem uma determinada quantidade de luz, ela acende um pouquinho, né? Dá um apoio de luz aqui adicional ou direcionada, conforme a norma, para a área de trabalho dela, porque ela vai ter que manusear este elemento, tá? E então a gente tem essa sequência aqui. Então ela tem a luz, ela acionou a luz que ela precisava, porque às vezes só a luz do ambiente para ela poder fazer essa atividade ficaria fraca. Então ela está colocando uma iluminação adicional ou direcionada para a área de tarefa, ok? Mas o que que a gente vai entender aqui, ó? O que que a norma diz, né? A norma diz que na área de tarefa não pode ser menor que 0,7. Então, aquela questão que a gente viu do ambiente como todo, né? Vamos dizer assim, do valor mínimo e dividir, né, com o médio do ambiente, a gente vai agora olhar para este ponto específico, que é a área de tarefa. Então, eu teria que estar vendo dentro aqui, daí os softwares nos ajudam muito, tá? Porque a gente consegue ser de forma bem pontual, né, ver a quantidade de luz que nós estamos projetando para esta área. Ele vai me dizer, então, se, por exemplo, eu tenho aqui, em média, né, 420 lux chegando, tá? E no meu ponto, às vezes, mais distante e ainda dentro da área de tarefa, eu tenho 210 lux, quando eu faço essa continha do mínimo que divide o médio, eu tenho um resultado de 0,5. Então, esse resultado, ele está fora da norma. Eu teria que o quê? Reorganizar aqui, redistribuir as luminárias que às vezes podem estar se sobrepondo, né, a intensidade de luz. Então, eu direciono ela um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, ou às vezes nesse caso que é só um ponto de luz, eu poderia estar subindo um pouco para pegar um pouco melhor a abertura desta lâmpada, para não ficar tão projetada. Então, à medida que eu mexo com a altura, tá? Eu consigo ter novas medidas, né? Então, eu conseguiria, às vezes, manter a mesma lux como médio, tá? Só que como eu consegui abranger ele agora um pouquinho melhor, eu tenho um mínimo de 295. E se eu tenho estes números e eu faço o mínimo que divide pelo médio, eu já tenho o que a norma diz que pode ser 0,7, né? Porque ela diz que a tarefa não pode ser menor que 0,7. Eu cheguei a 0,7, então eu estou dentro da norma, tá? Lógico que o ideal seria ali, né, 0,8, 0,9, 0,10, tá? Bom, então aqui é na área de trabalho, né?
da tarefa. Então, no entorno imediato, a linha de raciocínio também é a mesma. Eu tenho, então, esta claridade, teria que encontrar onde está o mínimo e qual é o médio desta claridade, né, no meu entorno imediato. E vejam que com essas mesmas contas que a gente viu de forma específica para a área de tarefa, tá, os mesmos valores, eles já seriam aceitos para o entorno imediato. Porque se aqui deu 0,5 e a gente não pôde aceitar, é porque na área de tarefa a norma especifica um 0,7. Mas a norma especifica no entorno imediato o 0,5, né? Acima de 0,5. Então, eu teria aqui os dois valores já estariam dentro da norma, tá? Então, uma situação como essa, onde eu tenho, né, um ambiente escuro, né, vamos dizer assim, e um ponto muito claro, não é interessante. Primeiro porque ela não teria, na verdade, uma boa percepção do seu entorno, tá? Sem considerar que as ferramentas dela estão aqui no lado de trás, ela não teria visibilidade, claridade para poder pegar a melhor ferramenta que ela possa vir a precisar. Por isso que a gente tem que ter uma quantidade de iluminação interessante, né, como médio, tá? E não exagerar muito aqui no ponto, ok? Para não ter esse contraste tão agressivo, tá? Então, eu finalizo a nossa aula de hoje, tá? Espero ter contribuído. Se tiverem alguma dúvida, escrevam ali nos comentários, a gente volta a responder por texto ou, dependendo da situação, se for o caso, eu faço um novo vídeo, tá? Desde já eu agradeço a atenção de todos e nos vemos na próxima aula. Um abraço.